Olá, meus amigos, de volta ao nosso rápido estudo do pacote anticrime. No vídeo passado eu falei do terceiro traço E do CPP, hoje eu falo do terceiro traço F. Artigo terceiro traço F, incluído pela Lei Federal 13.964. E esse aí vai render polêmica e discussão, né? Acho até que vai chegar no Supremo alguma DIN, alguma coisa nesse sentido para discutir o alcance desse dispositivo, né? Talvez uma interpretação conforme, porque a imprensa vai encher o saco aqui. O CAPT fala, aliás, antes de prosseguirmos, mais uma vez avisando, o canal Resenha Forense agora tem um Apoia-se, você pode ajudar este projeto, o link está aqui embaixo. O CAPT fala, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. O que o dispositivo aqui está falando é que o juiz agora terá o ônus e o dever de controlar qualquer tipo de ajuste entre autoridade policial e imprensa no que disser respeito ao preso. Né? Principalmente, eu acho que isso aqui envolve aquela realidade da prisão em flagrante que a gente conhece dos programas televisivos por aí. É óbvio que isso aqui vai trazer discussão, principalmente dos jornais médios e pequenos, né, que fazem matérias de jornalismo envolvendo flagrante. Né? Eles passam um dia explorando esse tipo de coisa. Creio que o terceiro F passará por uma interpretação no sentido de que, evidentemente, a imprensa não pode achincalhar o preso, mas ela tem o direito de divulgar o fato. Né? Houve uma prisão em flagrante de alguém que, em tese, teria cometido delito tal. Não há problema nenhum nisso. E o juiz não pode se meter nesse tipo de contrato, digamos assim, entre... Na verdade, não é contrato, né? O termo da lei é ajuste. Né? A ideia é evitar qualquer tipo de negócio jurídico entre a imprensa e a autoridade policial. Então, o juiz deve impedir esse tipo de coisa, o juiz das garantias. E aqui o dispositivo fala em responsabilidade civil, administrativa e penal. Resta saber também o alcance dessa responsabilidade em termos de teoria da ação mesmo. Né? Seria o juiz responsável por uma omissão? E em que termos? O juiz tem que agir dolosamente e culposamente ou basta uma omissão? A omissão será interpretada como um ato culposo? Essas perguntas ficam no ar. E o parágrafo único do caput do terceiro F mostra que, de fato, o legislador falou, opa, talvez a gente tenha que tomar um certo cuidado aqui ao querer restringir a atividade da imprensa. Porque ele fala, isso aqui ficou ruim, ó. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Isso é ruim porque o juiz, um regulamento para cada... Imagine só, cada vara de juízo de garantias terá um regulamento próprio a ser feito em 180 dias. A gente precisa estudar aqui competência legislativa, porque isso envolve uma série de ramos jurídicos, e aqui nós precisamos entender se o juiz teria competência legislativa para criar uma normativa que às vezes é só da União. Por exemplo, só a União pode legislar sobre direito processual e também sobre direito civil, artigo 22, inciso 1º da Constituição da República. E aí, como é que fica esse parágrafo único do artigo 3º-F? E por que um regulamento em cada vara? Se a lei está preocupada com a reputação do preso, por que ela já não disciplinou aqui dentro como que isso pode funcionar na prática? E como que a gente vai padronizar as informações da imprensa? Isso aqui vai ser muito discutido. Acho que não vai demorar muito para isso aqui chegar no Supremo. Né? Não custa lembrar que recentemente o Supremo decidiu que a velha lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição da República de 88, que cabe produção de biografia ainda que não autorizada de alguém,
né, que a gente não pode censurar isto, como é que vai ficar isso aqui? Como é que a gente vai controlar a atividade da imprensa? Até em que ponto a gente pode fazer isso? E até em que ponto a imprensa pode mostrar alguém preso, né? Essa é outra discussão. No ECA, por exemplo, a gente tem um sistema de que a imprensa não pode divulgar o nome completo do menor. Por exemplo, o sujeito se chama Afonso Lima, tem que colocar A.L. O ECA fala expressamente nisso. Mas a gente poderia agir assim com pessoas capazes e imputáveis? O direito à informação não poderia sofrer tamanha regulação aqui na lei penal? A discussão fica aberta. Eu acho que eu não tenho uma opinião pronta sobre isso. A gente tem que amadurecer essa discussão. Enfim, aqui é o artigo 3º-F, bastante polêmico. E aí a gente dá um salto, a gente vai ao 14-A no próximo vídeo, que vai falar também de assuntos interessantes aqui que a gente vai debater, tá? Até mais. Tchau.